Olá, meus amigos, graças a Deus, que bom poder participar com você de mais uma meditação da Palavra de Deus. Você que não me conhece, Pastor Gomes, muito prazer que você possa deixar que eu entre na sua casa, ou no seu estabelecimento comercial, ou na sua hora de almoço, para compartilhar com você algo que Deus nos deu nesse momento. Talvez você não seja de nenhuma denominação, mas você possui uma fé. E essa fé, a fé em Deus. E eu gostaria de passar para você algo que eu estava pensando, e está aqui escrito na Palavra de Deus. Eu gosto sempre de usar o livro sagrado, porque o livro sagrado, a Bíblia Sagrada, deve ser a bússola do ser humano para a sua vida espiritual. Para a sua vida espiritual. Então, eu tenho me preocupado com isso. Me preocupado muito com a vida espiritual das pessoas que estão aí nesse mundo, que hoje são trilhões, não sei nem falar para você os números, ou o número de pessoas existentes na face da Terra. Nem mesmo aqueles que possuem meios para saber, para calcular esse número, nem eles. Porque existem pessoas que são inalcançáveis, devido até mesmo à própria natureza, o próprio mundo, que é muito grande. Então, diz assim a palavra de Deus, no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 46 ao 49. A casa construída sobre a rocha. A casa construída sobre a rocha. Ele faz uma comparação, uma analogia, da vida espiritual com a vida humana, a vida material. Ele diz assim: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? É uma pergunta. É uma pergunta de Jesus. Muitos falam de Jesus, ou até mesmo pronunciam o nome de Jesus, falam que têm a fé em Jesus, mas não fazem o que ele diz. Então, isso aí é um ponto. Ele faz uma pergunta, E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim, olha só, qualquer, independentemente de quem seja, ele fala, qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Quer dizer, aqueles que ouvem a palavra dele e as observam, ele fala, mostrarei quem é semelhante. É uma afirmação, é semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo. Olha só, e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. Olha só, é semelhante ao homem que edificou uma casa. Ele edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas ao que ouve a palavra dele, e não pratica, quer dizer, observar ali, está falando, observar é praticar. Aqui ele já coloca essa palavra, Mas ao que ouve e não pratica, é semelhante ao homem que edificou uma casa, ele até edifica essa casa, Edificou essa casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Então, o Senhor Jesus ele faz esse paralelo, essa analogia, dos dois tipos de acontecimento.
Porque ele pega o exemplo humano, material, visível, e pega o lado espiritual, que é um invisível, que retrata o alicerce. O lado espiritual do ser humano é o alicerce da sua vida. Tá? E a construção visível é a parte humana, é a parte material. Que é isso que nós devemos nos ater. As duas coisas, não só uma coisa. Nós não podemos pender só para o lado do alicerce. Não podemos pender só para o lado espiritual da nossa vida, tá? Que é o alicerce. O alicerce da vida do ser humano é o lado espiritual, não é o lado material. Porque o lado material é apoiado sobre o alicerce, que é o lado espiritual. Que muitas pessoas não sabem ou não conseguem acreditar, porque acham que a vida é só o lado material, é só o plano material. Mas também tem o plano espiritual. Tanto é o plano, a casa é construída do plano no alicerce. Tanto é que esse alicerce ele tem que ser construído de uma forma que depois venha os plumos, né? Vem ali os plumos. A casa que for construída tem o plumo, ela tem que estar no plumo, ela tem que estar no esquadro, para ela ter uma forma, pegar uma forma. Então, a nossa vida é essa. Quando eu ouço a palavra de Deus, eu ouço acerca de Jesus, e eu me converto a Ele, eu ouço essa palavra, eu me volto para essa palavra, eu me volto para Jesus, eu começo a ouvir a palavra de Deus. Eu começo a edificar a minha vida toda sobre essa rocha que é a palavra de Deus, que é o próprio Senhor Jesus. Eu começo a ouvi-la e começo a trazê-la para a minha vida. Como? Praticando essa palavra. Então, nós que ouvimos a palavra de Deus e que ouvimos acerca do Senhor Jesus e nele passamos a acreditar totalmente, 100%, sem dividir essa fé com qualquer outra coisa, mas canalizamos essa fé no Senhor Jesus, totalmente nele, e nos convertemos a ele, é o que nós precisamos para viver. A nossa vida tem que ser pautada ou construída sobre a rocha, sobre o alicerce, que é o Senhor Jesus, que é a palavra dele. Então eu, por exemplo, como um homem convertido a Jesus, e graças a Deus eu me converti, eu ainda era bem novo, eu tinha lá meus 18 anos, eu ia fazer 19 anos, eu me converti a Jesus, eu conheci a palavra de Deus, me levaram essa palavra até a mim. Então, a partir do momento que eu me converti a Ele e fundamentei a minha vida, a construção da minha vida sobre esse alicerce da palavra de Deus, por praticar essa palavra na minha vida, então a minha vida está segura. Essas enchentes que ele está se referindo aí, não está se referindo somente às enchentes que vêm ou que podem vir no dia a dia das pessoas, nos lugares que as pessoas vivem. Aconteceu agora há pouco, né? Lá no Rio Grande do Sul, já aconteceu em Santa Catarina, ali no Vale do Itajaí, já aconteceu aqui em Petrópolis, né? Na cidade do Rio de Janeiro, um município aqui do Rio de Janeiro, em Petrópolis, que arrasou, devastou a cidade, e quando ela começou a se reerguer, veio de novo a tromba d'água, quer dizer, então isso vem. E as casas, se você vê que quando elas foram bem fundamentadas, as águas vieram com força, mas a casa permaneceu lá firme, ela não foi destruída. As coisas dentro dela foi destruída, mas a casa em si não foi. Não foi. Então isso retrata a nossa vida espiritual.
Isso está retratando a nossa vida espiritual. Quando a pessoa é convertida a Deus, os problemas vêm, as dificuldades vêm. Mas por nós estarmos com a nossa fé fundamentada no Senhor Jesus, na palavra de Deus, as coisas vêm, até trazem uma certa destruição, certos problemas, mas continuamos de pé. Continuamos firmes e inabaláveis. Por quê? Porque nos convertemos ao Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, eu saí do sistema, já vai para 7 anos. Estava numa denominação, estava lá na Igreja Universal do Reino de Deus, fiquei lá por muitos anos, há muitos anos mesmo, foram mais de 34 anos, 36 anos lá, e servindo a Deus ali por 34 anos. E eu saí da igreja, daquele sistema, saí da Igreja Universal mesmo. Eu não frequento nenhuma delas. Mas tenho um carinho especial pelos obreiros, pelas obreiras, pelos pastores que lá existem, estão. Tem pessoas muito amigas, pessoas boníssimas, são pessoas espetaculares. Os obreiros são pessoas espetaculares. Existem pastores também, outros não. Existem muitos ali que são terríveis, são cruéis, tá? São cruéis. E por causa dos cruéis, muitos cruéis, nós decidimos sair mesmo, porque nós não fomos chamados para vivermos debaixo de uma ditadura, né? Ditadura. Então nós estávamos lá e saímos e continuamos aqui firmes. Por que o diabo não destruiu a nossa vida? Porque é isso que se fala, é isso que se prega. Se você sair da igreja, o diabo acaba com a sua vida, você vai para o inferno, você vai sofrer, aquelas mensagens de terror para prender a pessoa ali no sistema ou na igreja. Eu venho aqui falar para você agora sobre essa palavra, que não é assim que é o reino de Deus. Jesus falou o quê? É chegado até vós o reino de Deus. Então, quem tem que reinar em nossa vida é o reino de Deus. Eu tenho que estar no reino de Deus, não no reino de uma instituição, não numa escravidão. Não no sistema escravocrata. Não posso ficar ali, eu não aceitei mais aquilo ali. Tá? Então, estamos aí firmes, fortes, na fé inabalável. Por quê? A nossa vida não foi edificada sobre a areia ou sobre a terra, mas sim sobre a rocha, sobre a palavra de Deus. E nós estamos aqui firmes. Graças a Deus. Estamos aqui passando pelas enchentes espirituais, sim. Pelas correntezas, sim. Que é a nossa vida, é o dia a dia, é o cotidiano. É o cotidiano. Mas inabaláveis, ali, firmes. Continuamos de pé e, passando pela porta estreita. Continuamos no caminho estreito, apertado, que conduz à vida. Mas firme na fé. O diabo não pôde com a gente, não pode com a gente. Não pode com a gente. Ele não pode tocar na gente. Não pode. A minha alma, presta atenção, a alma da pessoa que entrega a sua vida para Jesus, que se converte a Jesus, ela não pode ser tocada pelo diabo, não pode, entenda, acredite nisso. Porque nós somos ovelhas do Senhor Jesus. Nós nos convertemos ao Senhor Jesus. Agora, quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus. Agora, quando a pessoa se converte à igreja, aí não, aí ela fica com medo, ela tem medo. Ela tem medo que o diabo toque nela, ela tem medo que o diabo roube, que ela vá para o inferno. Eu não tenho medo, porque a minha vida, a minha salvação depende de mim. Eu estou firme com o Senhor Jesus. O meu Jesus, ele é intocável na minha vida, aconteça o que acontecer. E nós já passamos por muitos momentos difíceis, mas continuamos na fé.
É isso que é dar graças a Deus em tudo. Ou seja, por mais que as coisas aconteçam de ruim, eu dou graças a Deus porque eu existo com Ele. Eu não dou graças a Deus pelo sofrimento. Eu não dou graças a Deus por uma perda, pelo um acidente, pelo um problema que acontece que me prejudica. Eu não posso dar graças a Deus nesse tudo. Aí não é tudo. Em tudo dar graças, ele está se referindo a eu permanecer na minha fé. Eu dou graças a Deus porque eu tenho Jesus. Porque eu sou de Jesus. Porque ele me salvou, ele me ganhou. Ele me ganhou como? Com o sacrifício que ele fez naquela cruz. Eu criei, eu acreditei naquilo ali. Então, é a rocha. Então, hoje, nós procuramos viver segundo a palavra de Deus. Nós observamos a palavra de Deus. Procuramos manter o nosso coração limpo, perdoando quem nos ofende. Lá, quem foi cruel comigo, eu não tenho nada contra, já perdoei há muito tempo. Sabe, o máximo que aconteceu foi uma ira na hora, uma raiva na hora. Se eu pudesse realmente arrebentar com o cara, eu arrebentava mesmo com os caras, né? Porque não foi uma vez, foram várias vezes que nós passamos por momentos difíceis desnecessariamente. Coisa que duvido que se fosse Jesus, eu passaria, se ele estivesse ali com a gente. Em momento algum, ele fez os seus discípulos sofrerem e passar. Em momento algum ele puniu ou fez os seus discípulos sofrerem por um deslize, por uma falha. E vou te dizer que não foram falhas de pecado, de conduta imoral, de coisa nenhuma desse tipo. Mas foram coisas da cabeça deles que a gente tinha que passar. Né? Então, nós decidimos, acabou. Então, quando a pessoa se converte, ela tem essa convicção. Ela tem, então a gente mantém o perdão, a gente não tem nada contra ninguém. Tá? A gente continua procurando perdoar quem nos ofende, quem nos maltrata, quem nos agride. É aqui hoje em dia, aqui no mundo em que nós estamos como civil no momento, né? Vamos colocar assim. É assim. Temos os momentos difíceis, temos entreveros, claro que temos. Eu tenho sangue da veia, eu não tenho sangue de barata, pelo menos é o que dizem, né? Nós temos nervos aflorados. Nós não aceitamos qualquer tipo de situação. Quando as coisas são injustas, eu nunca aceitei, nunca aceito e não vou aceitar. Então, essa tem que ser a sua confiança. Aqui, ó, é a palavra de Deus. Então, estamos aqui firmes, fortes, graças a Deus, passando, sobrevivendo, vivendo, envelhecendo. Mas continuamos envelhecendo na fé. Na fé. Vivendo na fé. Isso é que é viver na fé. Isso é que é depender de Deus. Estamos dependendo de Deus. Nós estamos na total dependência de Deus, porque estamos aqui nesse mundo. E não estamos em nenhum sistema, não estamos em nenhuma, sabe, presos a nada, a ninguém, a não ser firmados na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Olha só. Então, lá, as pessoas que perderam tudo nas Egípcias, as pessoas que sobreviveram, que vão com muita luta, com muita dor, vão se reerguer. Vão, reconstruir tudo de novo, como reconstruíram Petrópolis, Itajaí, enfim. Lá no Rio Grande do Sul, vai levar mais tempo? Vai, mas vão conseguir se levantar, porque estão recebendo muitas ajudas, né? Dos outros estados. E que tem que ser assim mesmo. É um povo brasileiro, tem que se unir para ajudar um ao outro. É assim mesmo. É assim. Tem que fazer assim. Então, estou aqui tentando dar a minha parcela de contribuição para você que está me assistindo agora. Tá? Mantenha a sua fé. Cuidado, você está aí, você trabalha numa empresa. Cuidado. Cuidado com a sua postura. Você é um homem de Deus. Nunca se esqueça disso. Homem de Deus, mulher de Deus. Você não precisa estar ali,
convivendo com pessoas que não fazem parte da mesma fé que você, não fique ali criticando, acusando, sabe? Apontando o dedo ou procurando ser melhor que ninguém, não. Faça o seu trabalho. Palavrões, para que palavrões? Ah, não, eu estou ali, pastor Gomes, é porque é um meio de empresários. Negativo, negativo. Eu nunca vi o Zico falar. O Zico, eu sou vascaíno. Eu nunca vi o Zico falar um palavrão. Nunca ouvi. Eu nunca ouvi e nunca vi o Zico falar um palavrão. Eu nunca vi o Roberto Dinamite quando estava vivo. Nunca ouvi ele falar um palavrão. Nunca vi uma tatuagem no Roberto, no Zico. E são pessoas. Roberto foi uma pessoa muito bacana, muito bom. O Zico também. O Apolinho, que faleceu há pouco tempo. Nunca ouvi esses homens da classe alta que estão em outro patamar, outro nível. Sabe? Desceu ridículo. Palavras de baixo escalão. Usar cabelo de qualquer maneira. Não, homem de Deus. Eu lembro quando eu me converti ao Senhor Jesus, eu lembro que eu cheguei na igreja com o cabelo assim, grandão, né? Com o andar todo gingado, com cigarro na meia, tal. Eu lembro que eu cheguei assim na igreja. Mas quando Jesus entrou na minha vida, ele foi falando, meu filho, ó, isso aí não cai bem para você. Eu não sou contra quem faça, quem usa, quem fuma, quem bebe, nada disso, né? Estou falando isso a título de comportamento, né? Adequado. Que o próprio cristão, o próprio Espírito Santo vai levando a pessoa a esse molde, esse biotipo, né? Esse caráter, o caráter de Deus. Aí eu mesmo fui lá, o pastor nunca falou que eu tinha que cortar isso, nada disso. Não é preciso, não precisa eu ficar ali apontando o dedo, acusando, nada disso. Eu me converti num sábado, eu lembro. Numa sexta-feira eu fui na igreja. No sábado eu fui no barbeiro, mandei baixar o meu cabelo, cortei o cabelo. No mesmo sábado eu lutei contra o vício do cigarro, larguei o cigarro. O meu andar já não era aquele andar todo gingado, de parecer um malandro. Já no sábado, uma outra pessoa, um outro homem já estava ali, um outro jovem, de 18 anos. Então, quer dizer, sabe, e de lá para cá a mesma coisa. Eu trabalho lá no posto de gasolina, o qual eu tenho honra e prazer, e tenho, sabe, falo isso com prazer, com honra. Sou um frentista de posto de gasolina. Trabalhar com meus colegas, não falo um palavrão. Por quê? Não precisa. E às vezes que foi preciso eu gritar, eu esbravejar, eu discutir, eu fiz isso. E tem que fazer. Mas dentro de uma postura, dentro de uma razão, dentro de daquilo que é certo. Qual o problema? Nenhum problema. Então, você tem que entender isso. Você não pode sair, você não pode deixar o alicerce de lado. Você não pode deixar o alicerce, que é a palavra de Deus, que é a rocha. Eu não posso deixar isso, não, porque agora eu estou lá no trabalho, eu não estou, não, negativo, não, eu tenho que levar isso comigo. Eu estou sobre isso aí. A minha vida está sobre a rocha. Então, aonde eu for, aonde eu estiver trabalhando, eu tenho que entender que isso faz parte desse alicerce. Ele se estende. Por quê? Porque se em algum momento alguém precisar de uma palavra, eu posso chegar ali com uma palavra, e ajudar aquela pessoa. Olha só que maravilhoso. Posso ajudar aquela pessoa. Aí aquela pessoa vai se espantar. Ué, você é crente? Não, eu sou um cristão. Ah, bem que eu percebi que tinha alguma coisa em você diferente. Bem que dá para perceber que você é uma pessoa especial, diferente.
E você nunca falou que era cristão ou crente. Não precisa falar. Isso tem que ser visto na sua conduta, na sua maneira de agir. E quando você se insurgir, quando você tiver que gritar, quando você tiver que brigar, quando você tiver que discutir, as pessoas vão entender que foi necessário. Deu para você compreender? Deu para você entender o que Jesus quis dizer? Construir a vida sobre a rocha? Se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal. Acione os sininhos das notificações. Compartilhe o máximo que você puder nas suas redes sociais. Poxa, comente. Não dê só o joinha, não dê só o gostei, não, comente. Fale. Externe o que você pensa. Coloca para fora o que você acha. Discorda. Se você discordar, isso, ótimo. Discorde, fale, pode falar. Não tem problema, não. É isso que Deus quer. Compartilhar, interagir, isso aí. Quero que você fique, sim, senhor. Não. Se você discorda de alguma coisa, fale, coloque. De repente vai até me ajudar a me posicionar melhor naquilo que eu estou falando. Sabe? Compartilhe. Sabe? Inscreva-se no canal. Fale para as pessoas. Diga o que você acha. Deixe ali nos seus comentários para que o YouTube entenda que o que nós estamos falando é relevante. Tá bom? Pastor Gomes, a seu dispor, a seu serviço. Tá? Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau.